Eu acabei de investir 50 mil reais em fundos imobiliários para aproveitar esse cenário tão vantajoso para essa classe de ativos, esse investimento que a gente gosta tanto, essa máquina de fazer dinheiro que são os fundos imobiliários, que geram dividendos para a gente todos os meses. Então, eu vou te mostrar aqui como é fácil investir em fundos imobiliários também. Vou te mostrar quanto rende esses 50 mil reais que eu acabei de investir agora para o resto da minha vida e vou te mostrar também pelo menos um ou dois fundos imobiliários aqui, de repente até mais, dessa minha lista com os 10 melhores fundos imobiliários que eu acabei de investir o meu dinheiro agora e vou te mostrar na prática. Primeiro, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador para a gente ver quanto rende esse dinheiro investido. Então é muito simples, os fundos imobiliários são realmente uma verdadeira máquina de renda passiva. Então eu investi 50 mil reais, hoje minha carteira está rendendo 0,89% ao mês, isso a minha carteira de fundos imobiliários, que eu vou te mostrar daqui a pouco aqui na tela do meu celular, todos esses detalhes, e isso rende para mim R$ 445 reais todos os meses, com essa minha carteira diversificada que tem 10 fundos imobiliários, está rendendo então essa média. Num ano, a gente pode falar que é algo em torno de R$ 5.340 reais, tá? Então, essa é a máquina de gerar dinheiro, esse é o potencial de investir em fundos imobiliários. Uma geração de receita todos os meses e para o resto da minha vida. E por isso que eu tenho que ir reinvestindo esses dividendos também automaticamente para a gente crescer essa bola de neve. Agora eu vou te mostrar aqui mais detalhes sobre essa minha carteira, tá bom? Então ela está com uma rentabilidade aí superior ao IFIX. Hoje eu estou com uma carteira dividida aí mais ou menos 55% em fundos de papéis, 45% em fundos de tijolos e todos eles aí com segurança, tá? Eu não gosto de arriscar o meu dinheiro nos fundos imobiliários, então você não vai ver nenhum daqueles tipos de FIIs mais arriscados, que a gente costuma chamar de high yield, né? Não, a maioria aqui está em fundos de papéis, os high grades, né? Cerca de 44%. Mas você pode estar se perguntando aí como que eu faço então para decidir a minha escolha de quais os fundos imobiliários. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqui que cada fundo imobiliário que eu invisto, ele tem uma nota. E como que eu consigo fazer essa nota? Porque eu tenho uma parceria junto com uma gestora de fundos imobiliários. São pessoas que entendem tudo de fundos imobiliários. Já convidei aqui o pessoal para o canal, já veio o Luiz, já veio aqui o Mário, vou deixar o link aqui em cima, que eles são de uma gestora de fundos imobiliários. Então, nada disso é um achismo. Eu estou falando aqui de pessoas que respiram o mercado de fundos imobiliários todos os dias. Então, a gente produz, nessa parceria que a gente tem, uma nota para cada fundo imobiliário, cerca de 100 fundos imobiliários mais ou menos, que tem uma liquidez interessante para a gente olhar, a gente vai traçando uma nota. Inclusive, eu já vou até fazer um spoiler aqui, a gente já consegue ver alguns fundos. Então, por exemplo, a minha carteira de fundos imobiliários hoje, o maior fundo que tem maior participação é o KNCR11, tá? Que tem uma alocação aí de mais ou menos 12% do meu patrimônio, que está com a melhor nota, que daqui a pouco eu te explico como é, porque agora eu vou colocar aqui na tela do meu celular esse meu investimento para você ver como é fácil investir esse dinheiro em fundos imobiliários através dessa carteira de fundos imobiliários que eu estou te mostrando aqui. Então, essa minha carteira aqui não é mais só a minha carteira. A gente pode falar que é a nossa carteira, tá bom? Porque exatamente a mesma carteira que eu invisto o meu dinheiro em fundos imobiliários, você também consegue investir através dessa gestora que se chama Trix, ok? Eu vou te mostrar agora o aplicativo, esse meu investimento, para você ver como é fácil. A gente fala que com 5 cliques você já compra essa máquina aqui de dividendos. Olha só, estou abrindo aqui o meu aplicativo, o Trix, que você também pode fazer o download, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui então, enviar o meu dinheiro para lá, porque é uma carteira administrada por essa gestora, tá? Que eu tenho a parceria, estamos juntos aqui. Então é só clicar ali em depositar e depois eu posso mandar um Pix, ok? Que é o que eu estou fazendo agora, então enviei 50 mil reais para fazer essa aplicação, tá? E como que você consegue investir na carteira Lucro FC também, ou seja, os mesmos fundos imobiliários que eu invisto, é só você clicar aqui então na opção
comprar, depois você vai ali em cima no menu superior, em parcerias, em parceiros, na verdade, e vai clicar ali no Lucro FC, tá bom? Aí você consegue ver detalhes dessa minha carteira. Portanto, está rendendo aí 0,89% ao mês em média, tá? É óbvio que pode subir, pode cair, mas o pensamento do investimento em fundo imobiliário é de longo prazo. Então, concluindo aqui na tela, é só eu clicar em comprar, coloco o valor que eu quero investir, então nesse caso aqui, R$50 mil, clico em comprar e pronto, o investimento já está feito. E quais são os fundos imobiliários então que fazem parte dessa carteira? Depois de alguns minutos, né, que o investimento é feito, a gente consegue ver mais detalhes. Olha só. Então aqui na página inicial do aplicativo, a gente já vê que tem 141 imóveis aqui na minha carteira agora, tá? Mais ou menos então R$ 49.359, né, investidos, né, porque tem que fazer a adaptação, né, de quantas cotas são possíveis comprar com esse dinheiro, e aí a gente já consegue ver que a máquina de fazer dividendos já está feita, né? Porque aqui, ó, por exemplo, no dia 19 de novembro, no dia 20 de novembro, no dia 25 de novembro, eu já vou começar a receber esse dinheiro. O resto eu recebo nos próximos meses, para todos sempre enquanto eu tiver essa carteira aqui, esses fundos, beleza? Então aqui a gente já vê que tem uma diversificação em imóveis. Acho legal a gente pensar nisso, né? Tem imóveis, tem os tijolos e tem os ativos imobiliários também, ok? Então agora eu vou mostrar um pouco dos detalhes de quais são esses 10 fundos imobiliários que fazem parte aqui dessa nossa carteira que você pode investir. Eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download desse aplicativo, tá bom? Porque aí você consegue investir junto comigo. Apliquei o meu dinheiro, é super seguro, confio muito no trabalho da gestão, a experiência que esse pessoal tem, que eu vou te mostrar agora, para criar essas notas, então fazer essa gestão, quais são os melhores fundos imobiliários, você vai ver que é fundamental estar com os melhores. E é por isso que eu estou junto com o Trix e você pode estar junto comigo também nessa carteira administrada, tá bom? Detalhe importante, essa carteira então que eu estou deixando o link na descrição, você consegue aplicar a partir de R$1.000, tá? E o único valor que você paga é a taxa de administração de 0,1% ao mês, beleza? Agora eu vou te mostrar então a lista desses meus 10 principais fundos imobiliários aqui. Dá uma olhada. Então olha só, vou descer aqui um pouquinho para a gente ver essa lista dos ativos. Então já te mostrei que metade está em fundos de papéis mais ou menos, metade em tijolos, para a gente aproveitar o melhor desses dois cenários. E o que eu preciso explicar aqui para vocês? É a nota, tá bom? Então aqui a gente tem uma nota de risco, uma nota de performance, uma nota quantitativa, uma nota qualitativa e aí a gente chega na nota geral. O fundo que está com a melhor nota aqui da minha carteira é o KNCR11, está com uma nota geral de 4,22, isso de 0 a 5, então uma nota extremamente alta. E quais são os pontos aqui que a gente tem que analisar? É por isso que eu digo que não é um achismo, eu não vejo ninguém aqui na internet produzindo um tipo de análise tão completa de fundos imobiliários quanto o pessoal aqui da gestora da Trix faz, tá? Vou até compartilhar aí na tela para vocês, ó. Tem um ranking que eles montam que usa tanto as métricas quantitativas quanto qualitativas, tá? Então, eu vou até detalhar agora para vocês quais são esses pontos. Aqui nas métricas quantitativas também tem notas de 1 a 5 e nas qualitativas também de 1 a 5. Então, eles fazem uma média ponderada para chegar na nota final, como a do KNCR que eu te mostrei agora há pouco. Então, quando a gente fala de quantitativo, a gente está falando mais de números, tá? E eu digo que até essa é a parte até um pouco mais fácil, entre aspas, de fazer. Por quê? Aqui no quantitativo a gente está olhando, por exemplo, a performance, então a gente vai olhar quanto que esse fundo imobiliário pagou de dividend yield ao longo dos últimos anos, qual é o valor da cota. Outro ponto que tem que ser analisado na parte quantitativa. A primeira, então, foi performance. A segunda é risco, né? Qual é a volatilidade desse ativo, desse fundo imobiliário? E qual é a comparação dele com a grande média, que é o IFIX? A gente chama isso de beta, tá? Então, aqui, nesse segundo item de análise, o risco, a gente vê a volatilidade e também o beta, qual que é a referência quanto à grande média do mercado. E, obviamente, o terceiro ponto aqui nessa análise quantitativa é a primeira linha de corte, né, que é a liquidez, né, como eu até já falei no começo do vídeo, tem mais de 400 fundos na Bolsa Brasileira, a gente precisa pegar só aqueles que são líquidos, que tem bastante negociação, porque isso também influencia na nossa tranquilidade e influencia também no próprio preço que isso tem.
Ok, então a gente já viu as métricas quantitativas, tá? E agora a gente vai para o segundo ponto, que são as qualitativas. E aí já é um pouco mais difícil, porque tem que ter mais sensibilidade. Aí a gente não está falando de números, a gente está falando de qualidade. Então, o primeiro item dessa análise qualitativa, a gestão. A gestão do fundo imobiliário é muito importante. E aí, às vezes, até um pouco difícil para o investidor, pessoa física normal, você que está assistindo esse vídeo, que você está trabalhando o dia inteiro na sua profissão, você não consegue acompanhar o que todas as gestões dos principais fundos imobiliários estão fazendo, né? Mas é óbvio que a gente consegue aqui, porque a gente vive disso. Então, a gestão do fundo imobiliário, o que é importante analisar? O histórico, né, que esse gestor fez com aquele fundo que você gosta e com os outros fundos da casa. Tem que olhar um pouco o currículo mesmo dessa equipe de gestão que está trabalhando por trás desse fundo. E, obviamente, também tem que olhar o tamanho do patrimônio desse fundo imobiliário, dessa gestão, ok? Porque normalmente esses fundos maiores acabam tendo profissionais melhores, mais bem remunerados e também acabam entregando melhor um conteúdo, um relatório gerencial para a gente analisar, né? Nós investidores, nós cotistas, que já nos leva para o segundo ponto dessa análise qualitativa aqui, que é a estrutura do fundo, né? Então, normalmente, quando um fundo tem um maior número de cotistas, acaba até tendo uma estrutura melhor para nos guiar, né? E aí a gente vai olhar também alguns outros pontos, ainda nessa parte de estrutura, que são as taxas que esse fundo cobra, o regulamento dele, o que é permitido essa gestão fazer. Então esse é o segundo item, que é o item estrutura. E tem outros dois pontos importantes também nessa análise qualitativa para escolher um fundo imobiliário para investir. Terceiro item, então, é o portfólio, ou seja, o que tem dentro desse fundo imobiliário, esses ativos imobiliários que tem lá dentro. Se é um fundo de papel, qual é o rating desses CRIs, né, desses papéis, esses certificados que tem lá dentro? Qual que é a classificação de crédito deles? Se já for um fundo de tijolo, qual que é a qualidade técnica daquele imóvel mesmo? Se é AAA, se é uma classe B, ou então até qual é a localização desse imóvel, é muito importante. Aqui a gente está falando da parte técnica dos ativos imobiliários mesmo. E o último ponto, então, dessa análise qualitativa, também extremamente importante, é o preço, né? Qual é o valuation? Esse fundo imobiliário está com preço justo para comprar agora? Tem aquela métrica, né? O preço sobre o valor patrimonial é importante, mas é importante também a gente fazer uma estimativa de quantos dividendos esse fundo imobiliário vai gerar no futuro, trazer isso ao valor presente, né? Olhar também qual que é o metro quadrado daquela classe de ativos que está sendo negociado, né? Ou tem reposição com aluguel. Enfim, são muitas métricas que a gente tem que dar uma olhada e agora eu vou até compartilhar mais uma vez aqui com vocês e mostrar na prática, né, como que é feita essa nota. Então, por exemplo, a gente tem aqui o KNIP11, que é um fundo imobiliário que sofreu com um pouquinho com a deflação que teve nos últimos meses, mas agora vai voltar a subir de novo. Ele tem uma nota de performance aqui alta, né? Lembrando que é de 0 a 5, então 3,67 é alta. Qualitativo, então, muito alta, 4,19, uma nota geral de 4,1. Então, é o segundo fundo aqui no nosso ranking dessa nossa carteira administrada. E, mais uma vez, eu deixo o convite para você pegar o link que está na descrição, fazer o download aqui do aplicativo e investir junto com a gente também nessa carteira. Como você viu, é extremamente fácil. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro se você não quiser. Mais uma parte aqui dentro desse cérebro, a gente pegar emprestado aqui o trabalho de gestão da Trix junto comigo, aqui do Lucro FC, a gente vai conseguir chegar bem longe, tá? E aí você fica tranquilo, porque hoje são esses 10 fundos aqui que estão no top do nosso ranking. Mês que vem pode ser outro, daqui a 2 meses pode ser outro. Então, essa gestão ativa aqui, ela é muito fácil para o investidor, porque esse trabalho todo de análise e execução, tudo é feito através da nossa equipe, através da nossa gestão, tá bom? Aqui, o terceiro lugar, então, nesse ranking é o RBRR11, então, que na próxima atualização desse ranking deve estar muito mais alta que a nota qualitativa, por quê? Porque o preço dele agora ficou muito baixo, né? O PVP dele está super interessante nesse momento. E aí, para finalizar um pouco aqui essa análise, a gente vê que tem dois fundos aqui um pouco mais arriscados na nossa carteira, por isso a diversificação. A maior parte é em ativos bem seguros que garantem o nosso dividend yield alto e a gente tem aqui alguns fundos um pouquinho mais arriscados, que é o XPML, que é um fundo de shopping, e o JSRE, que é um fundo de lajes corporativas. Então a gente consegue ver, por exemplo, o JSRE, ele está com uma nota de performance bem baixa,
né? Lembra que eu falei que a performance pega o dividend yield histórico, a cotação dele aí nos últimos anos, isso está bem baixo, né? Por quê? O mercado de escritórios sofreu, apanhou muito, mas acredito, estava vendo aqui algumas análises sobre o ciclo de mercado imobiliário no Brasil, principalmente imóveis de lajes, né, de escritórios. Em São Paulo, tendem a crescer a partir do ano que vem. Então a gente está apostando um pouco nesse fundo imobiliário aqui, porque ele está com uma nota qualitativa alta, porque ele está bem barato, né? Então ele paga aquele dividendo mensal, não é o melhor da nossa carteira, mas ele tem um potencial de crescimento também, tá? Então é assim que a gente monta uma carteira bem diversificada, por isso eu acabei de aplicar 50 mil reais do meu dinheiro próprio aqui nessa carteira administrada, dentro do aplicativo da Trix, que eu tenho contato direto com eles. Estou muito feliz com esse projeto que a gente está fazendo, porque a gente vai cada vez mais deixar mais fácil o investimento em fundos imobiliários para todo mundo. Por isso te convido a fazer parte aqui do nosso time dentro do aplicativo da Trix. Então você consegue fazer o seu investimento e você vai ter todo o acompanhamento por lá. Uma vez por mês a gente manda o relatório para você de como está o desempenho da carteira, a gente faz essa gestão aqui, a gente conversa sempre, né, para fazer essa escolha desses fundos imobiliários. A gente não quer também ficar comprando e vendendo tudo no curto prazo, né? É um investimento de longo prazo, mas principalmente a parte da alocação, né? Isso muda bastante conforme as notas vão mudando, né? Então, de repente, um fundo que está com uma nota melhor, a gente aumenta um pouco a alocação dele no investimento do próximo mês. É bastante interessante, a tendência aí é de ser muito lucrativo e muito fácil para todo investidor, beleza? E se você tiver com qualquer dúvida, sugestões, pode deixar aqui nos comentários que a gente está aqui para ajudar você. Um abraço e até mais!